Buenas tardes, Boa bienvenidos. tarde, bem-vindos. Do México, onde temos os estabelecimentos de saúde, dão tratamento não discriminatório para as pessoas trans e se entregam alimentos em pratos descartáveis, ou na Venezuela, onde se solicita às pessoas com HIV intervenções que precisam de intervenções cirúrgicas, precisam de material adicional. A discriminação ligada a HIV ainda faz parte no sistema de saúde, é uma grande barreira para as pessoas afetadas pela Covid. A Covid colocou em questão esta situação para as pessoas mais vulneráveis, que são vítimas, como trabalhadoras trans, como mulheres trans, trabalhadoras sexuais, e também pessoas em situação de pobreza. Eu sou uma corresponsal-chave no Peru e quero dar as boas-vindas a este Fórum Latino-Americano de Estigma e Discriminação. Este fórum vai permitir ter acesso à informação atualizada sobre a situação da epidemia de HIV na região e como a pandemia da Covid permitiu dar uma resposta. Queremos transmitir essa informação para reduzir a situação de estigma e discriminação, quer seja como funcionários, ativistas, funcionários da saúde. Bem-vindos. Seguinte slide, por favor. Na tela, vocês podem ter acesso às apresentações na língua que vocês quiserem. Então, para escolherem que língua vocês querem receber esta apresentação, deverão ir para o ícone que está embaixo, a interpretação simultânea em inglês, espanhol e português. Podem escolhê-lo no ícone que está embaixo de interpretação. Hoje estão aqui Javier Luiz Urcade Belocchi, da Argentina, e o doutor e professor Mark Nelson, que é o diretor do programa que vai ser apresentado a seguir. Seguinte slide, por favor. No primeiro painel, vamos discutir a incorporação do estigma e a discriminação no campo da estratégia da AIDS, como está incluído na declaração política do HIV neste ano. Depois, teremos um painel sobre I igual I, 5 anos depois, e como o estigma e a discriminação tiveram impacto nessa aproximação. Depois de uma pausa, vamos ter um painel sobre estigma e discriminação e como se desenvolveu durante a pandemia. E, por último, uma sessão sobre os desafios no contexto da pandemia da Covid para a prevenção combinada na região da América Latina e o Caribe. De novo, bem-vindos. Professor Nelson, pode falar. Muito obrigado pela apresentação. Eu sou o professor Mark Nelson. Em termos reais, eu gostaria de compartilhar esse maravilhoso programa com vocês e espero realmente que possam desfrutá-lo. Na verdade, não estamos apontando só a América Latina, esses são programas globais, mundiais. Nós vamos organizar esses programas na Ásia, na Europa, na Arábia Saudita, no mundo inteiro. Portanto, é muito importante falar sobre o estigma e a discriminação em HIV. E isso 40 anos depois do surgimento dessa doença e continuamos enfrentando o estigma e a discriminação. O que é importante desse programa é o feedback. Nós queremos saber o que é bom, o que não é tão bom e como podemos melhorar. Esse é o segundo ano e, na verdade, nós queremos continuar avançando, queremos a contribuição de todos vocês para modelar esse programa e ajudar na prática diária. Se vocês preencherem a pesquisa, receberão um certificado de assistência.
algumas dicas. Vocês vão poder fazer perguntas ao vivo através do dispositivo de Q&A e vão poder conversar com os colegas no Meeting Hub. Se tiverem alguma dificuldade, podem solicitar assistência técnica e, dessa forma, poderemos dar ajuda. Esse programa não poderia ocorrer sem o apoio de todos aqueles que estão patrocinando. Nós temos programas comerciais e acho que essa é uma abordagem bem prática que permite. O programa não teria nenhum impacto sem toda a equipe, em particular as pessoas da América do Sul, e tudo isso irá permitir que seja um sucesso. Além disso, é muito importante observar os nomes que estão na tela e ver que há pessoas da América, de diferentes cidades, está a ONU AIDS, há diferentes organizações que permitem a participação no programa. Isso é tudo do meu lado, vamos dar início, eu vou passar o microfone para desculpas, para Javier Orcade Beloc. Muito obrigado, doutor Nelson Mack, para nós, corresponsais-chave. Foi maravilhoso ter a ocasião de organizar um novo fórum para a América Latina e o Caribe sobre estigma e discriminação. Deveríamos ter muitos outros fóruns até terminar com o estigma e a discriminação. Tenho o prazer de apresentar uma colega e amiga, que é a doutora Alejandra Coral, que é diretora interina da ONU AIDS, Escritório para a América Latina e o Caribe. Logicamente, tem mais de 7 anos trabalhando na ONU AIDS e é aliada, parceira e colega nossa em toda a região. Ela vai apresentar uma apresentação sobre estigma e discriminação no contexto atual, porque vai falar da nova estratégia global da AIDS e os compromissos da última decisões sobre HIV de junho deste ano. Alejandra está com a palavra. Bom dia, um prazer para o NAIDS participar deste fórum para apresentar como o estigma e a discriminação se espelham na nova estratégia mundial sobre a AIDS e na declaração política de 2021. Para começar, gostaria de compartilhar com vocês 2 slides. A América Latina vem detrás dos 3 pilares da cascata comparada com o âmbito global. Como vocês podem observar, estamos no primeiro, no segundo e no terceiro pilar, detrás do âmbito global. No que diz respeito à prevenção do HIV, estamos muito longe de nosso objetivo. Do ano 2010 para cá, não há redução alguma na porcentagem de novas infecções. E do ano 2000, só reduzimos 10%. Continua havendo 100.000 novas infecções todos os anos. Dessas novas infecções, 92% em 2020 corresponderam às populações-chave e a seus parceiros sexuais. E na parte inferior do slide, vemos que as novas infecções em populações-chave também não têm reduzido a porcentagem nos últimos 10 anos, conforme aponta o gráfico entre 2010 e 2020. A porcentagem na redução de mortes, a redução é de 21% a partir do ano 2010. Apesar de ter reduzido, o valor é bem menor comparado com as reduções de outras regiões. Um âmbito muito importante é o investimento feito na América Latina em populações-chave. Como vemos aqui, apenas 2% da despesa total para o HIV na região é para a população-chave, apesar desse 92% de novas infecções ter sido em populações-chave, e que das 100.000 novas infecções que a gente tem, não houve uma redução importante. Desse percentual investido em populações-chave, quase todo ele provém de doadores como o Fundo Global e o PEPFAR, um investimento muito baixo em nossa região. O NAIDS já faz muito tempo, junto com a sociedade civil,
vem fazendo um chamamento intenso para colocar o foco em programas de prevenção necessários para as populações-chave vulneráveis de nossa região, mas é evidente que ainda há muito trabalho a ser feito. O segundo slide que quero compartilhar com vocês contém os desafios. Muitas são as nossas conquistas e sabemos que tem havido uma liderança política e um compromisso importante em resposta ao HIV na América Latina nos últimos anos. Quero trazer uma conquista. Nos últimos 18 meses de pandemia, a região tem implementado, a dezembro de 2020, a dispensação multimês de medicamentos antirretrovirais, incluídos 13 países que o fizeram durante a pandemia. Sabemos que não é algo geral e que em muitos países isso se concentra apenas no âmbito urbano. No entanto, é uma política estabelecida em muitos países e reconhecemos a mesma, mas há muitos desafios, como podem observar no slide. Em primeiro lugar, estão as barreiras estruturais e socioculturais existentes na região mais desigual do mundo, como é a região da América Latina. Barreiras estruturais e socioculturais que não se encontram apenas no atendimento médico e na saúde, elas fazem parte da vida mais ampla de nossa sociedade. Existe estigma e discriminação na comunidade, no setor do trabalho, sistema judiciário, sistemas educacionais. Sabemos como a eliminação do estigma e da discriminação é uma das principais barreiras para alcançar o fim da AIDS em 2030. É necessário contar com uma cooperação conjunta e coordenada por parte de todos os atores, como os sistemas de saúde, os de educação, de economia, de trabalho, de desenvolvimento social, governos locais e, é claro, com a participação da sociedade civil, para a definição de políticas concretas com base em evidência e nos direitos humanos e sensíveis a gênero, que realmente atendam às necessidades das populações acometidas. Precisamos de marcos legislativos que auxiliem na eliminação de leis punitivas. Devemos promover a revisão de marcos regulatórios para apoiar o acesso a marcos legislativos com uma abordagem explícita dos direitos de nossas populações-chave, incluídas as populações migrantes, refugiadas e nossos povos indígenas. É necessário intensificar a promoção muito mais ampla dos compromissos mundiais estabelecidos, incluída a prevenção da criminalização do HIV e das populações-chave. É importante criar contextos normativos e legislativos propícios, alinhados com o direito internacional dos direitos humanos. É importante também garantir um papel bem mais ativo e formalizado da sociedade civil. É importante promover que a sociedade civil tenha um papel muito mais ativo, aumentar sua capacidade de liderança e mobilização comunitária e fortalecer o papel que já tem no âmbito comunitário e aproveitar o apoio dos governos para abordar os direitos humanos e a justiça. Para isso, é imperioso que haja marcos legislativos que promovam a participação da sociedade civil com estratégias como já se conhecem de contratação social. É importante que a sociedade civil participe na tomada de decisões na gestão técnica, programática, financeira e nas plataformas horizontais de prestação de contas. A sociedade civil e as comunidades chegam a locais que, mesmo tendo uma intenção muito boa, os governos muitas vezes não conseguem chegar. A região da América Latina foi fortemente afetada pela pandemia da Covid-19, pandemia que acentuou as profundas deficiências no sistema de saúde. É importante que, no marco da situação da pandemia, realmente trabalhemos juntos para garantir que as populações-chave não fiquem fora dos sistemas de saúde e de proteção social. E nos perguntar se realmente esta região está pronta para a transição do Fundo Global e do PEPFAR. Pois bem, neste ano houve dois momentos chaves. Foi aprovada a nova estratégia global contra a AIDS 2021-2026 e a declaração política, uma em março de 2021 e outra em junho de 2021. Ambas as duas foram feitas com a participação de governos, da sociedade civil e de doadores. O objetivo da declaração política foi fazer um balanço sobre os avanços que tinham se alcançado a partir da declaração política de 2016 e foram traçadas as metas para acabar com a AIDS para 2030. Em ambos os documentos, a eliminação do estigma e da discriminação com relação ao HIV foram considerados eixos fundamentais para debate. Depois veremos como eles são refletidos. Quero que observem o título desses dois documentos. Vejam como acabar com as desigualdades
está no título dos dois documentos, pois sabemos que se não se acabar com as desigualdades, não poderemos alcançar o fim da AIDS. Na reunião de alto nível sobre o HIV/AIDS, que é a primeira que quero abordar, foram feitas consultas amplas com a sociedade civil e diversos atores da resposta nacional. Mais de 700 pessoas participaram dos processos de consulta aqui na América Latina, incluídas reuniões inéditas. Foi a primeira vez no marco deste processo, com povos indígenas e com a sociedade científica. A sociedade civil participou de muitas delegações, apesar de ter sido um processo virtual. Houve um posicionamento político da sociedade civil e das comunidades da América Latina, que serviu como elemento de discussão em muitos dos processos de debate que aconteceram dentro desse marco. A declaração política, como produto final, foi resultado de negociações, deliberações entre os diferentes governos. E a América Latina teve um papel bastante progressista nas discussões. O estigma e a discriminação, bem como outros habilitadores sociais, são abordados diretamente no texto da declaração política, como podem ver no parágrafo 61.e, no tocante ao acesso ao serviço de diagnóstico e tratamento, e no parágrafo 65e, no qual os países assumem o compromisso de eliminar a estigmatização, a discriminação, não só das populações que vivem com HIV, mas também das populações-chave. Apesar de ter alcançado incorporar o tema do estigma e da discriminação dentro da declaração política, considero que é importante que, dentro deste espaço, reconheçamos que poderia ter sido muito melhor, e por isso quis redigir o texto na tela, no qual, como o UNAIDS, apesar de acolher com agrado os compromissos que foram estabelecidos, reconhecemos que poderiam ter sido muito mais firmes quanto à educação integral sobre a sexualidade, saúde, direitos sexuais e reprodutivos, que o tema de orientação sexual e identidade de gênero poderiam ter sido abordados de melhor maneira. Existe uma aceitação não qualificada de opções do HIV baseadas em provas, a redução de dano, não há um chamamento à descriminalização da transmissão do HIV de forma específica, nem do trabalho sexual, o consumo de drogas, as leis que criminalizam as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo não aparece, e poderia haver uma maior flexibilização das regras de propriedade intelectual para o acesso aos medicamentos, às vacinas, tecnologias que salvam vidas. Isso não foi alcançado na declaração política. Poderia ter havido um reflexo bem mais sólido em matéria de população-chave. População-chave só aparece 4 vezes na declaração política e em 2 ocasiões no capítulo sobre testes, tratamentos e supressão viral do HIV, não se faz referência específica a populações-chave. No capítulo de igualdade de gênero, empoderamento das mulheres e meninas, se fala sobre a violência, mas não a violência exercida sobre as pessoas vivendo com HIV e os grupos de LGBTI imigrantes. No capítulo sobre realização de direitos humanos e a eliminação do estigma e a discriminação, se faz referência a pessoas vivendo com HIV, porém, não especificamente a população-chave. Sabemos que a declaração política poderia ter sido mais forte em alguns aspectos. Também sabemos que tem pontos e elementos muito sólidos. Também sabemos que a declaração política não é um documento vinculante. Nesse sentido, quero que dediquemos uns minutos à estratégia global da AIDS, porque, do ponto de vista de planejamento estratégico e de implementação operacional, esse deve ser o nosso documento-mãe no caminho rumo a 2025 e mais longe. É um documento que foi aprovado por todos os Estados-membros em nosso PCV. Se trata de um documento que inclui tudo que não foi incluído na declaração política. Essa estratégia mundial sobre a AIDS, em primeiro lugar, é um marco de ação transformadora para acabar com as desigualdades. Ele tem 3 grandes áreas. Uma primeira área de prioridade estratégica, que tem por objetivo maximizar a equidade e a igualdade, onde estão serviços de prevenção, testes, tratamentos. Uma segunda área de prioridade estratégica, onde se derrubam todas as barreiras que impedem os resultados do HIV. Uma terceira área, que inclui tudo vinculado aos recursos necessários para manter uma resposta eficaz ao HIV. Nesse sentido, gostaria de comentar que nossa estratégia tem objetivos muito específicos, voltados a reduzir as barreiras estruturais, como o que chamamos os objetivos de 10%,
menos de 10% das pessoas que cuidam as pessoas, repito, menos de 10% das pessoas que cuidam as pessoas vulneráveis e as populações-chave experimentam estigma e discriminação. Menos de 10% dos provedores de serviços têm atitudes estigmatizantes contra as pessoas vivendo com HIV e menos de 10% dos países têm leis e políticas punitivas. Muito importante, as metas de 95% voltadas especificamente a grupos de populações específicos e áreas geográficas. Quer dizer, não é mais uma média, não é 95% num país, é 95% na Guatemala, é homens que fazem sexo com homens, é 95% de prevenção do HIV em Honduras, é mulheres trans, não em médias nacionais. Outro aspecto importante na área de resultado 5, especificamente, observamos como é abordada a discriminação e, como podemos ver nesse gráfico, é especificado claramente que se abordamos as metas estruturais, podemos realmente reduzir de modo significativo o número de mortes, mas não poderemos alcançar essa meta se a gente não abordar as metas estruturais. Para concluir, gostaria de falar sobre a Aliança Mundial de Ações para a Eliminação de todas as formas de violência e discriminação relacionadas com HIV. É uma aliança, uma parceria com o intuito de dar apoio aos países no desenho e na execução de ações concretas com base em 6 âmbitos: o da saúde, o da educação, da comunidade de trabalho, ao do jurídico e das situações comunitárias. Nesse marco, procuramos definir ações claras para reduzir o estigma e a discriminação em todos esses espaços. Temos já 4 países da região que assinaram a parceria: a Jamaica, a Argentina, agora há pouco Costa Rica e Equador. E eu gostaria de aproveitar a ocasião para reconhecer a Rede Tracer como a coordenadora de muitos desses processos no marco da sociedade civil. Essa parceria é uma excelente oportunidade para aproveitar o poder conjunto de governo, da sociedade civil e das Nações Unidas para fazer com que o estigma e a discriminação relacionados com HIV sejam realmente coisas do passado. E como conclusão, gostaria de encerrar mencionando algumas prioridades. Em primeiro lugar, reconhecer que os governos da região demonstraram durante o processo da reunião de alto nível e da construção da nova estratégia mundial que estão firmes e decididos a darem respostas mais progressistas para acabar com a AIDS. Em geral, existe um compromisso na região a fim de garantir essas respostas sólidas. Existe um compromisso para garantir o acesso universal à saúde, que temos um enfoque baseado nos direitos humanos e com um enfoque nos direitos sexuais e reprodutivos, que temos uma sociedade civil sólida e que temos algumas ações gerenciadas pela comunidade, que, em geral, há um financiamento de mais de 90% da resposta, mas devemos focar muito esse financiamento nas populações-chave. Enfim, quero deixar como mensagem que se há uma região que realmente pode alcançar a eliminação do estigma e da discriminação, é a região da América Latina. Mas, para isso, devemos garantir que as respostas nacionais ao HIV coloquem as comunidades no centro das mesmas. E, desse modo, é que poderemos acabar com a AIDS para 2030. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Alejandra Corao, diretora interina da ONU-AIDS. Vamos ter a seguir um painel, enquanto as intérpretes devem estar muito cansadas. Ronald, você pode ligar sua câmera, por favor? O painel de hoje é formado com a representação da ONU-AIDS, com a doutora Alejandra Coral, está também o assessor de apoio comunitário, direitos humanos e gênero da ONU-AIDS, Guillermo Marques, está também no painel Ronaldo Céspedes Barriga, que neste momento é conselheiro da rede latino-americana Gay Latino e coordenador do comitê de direção do consórcio de organizações
desenvolvendo um projeto de vários países com o Fundo Global, que se chama LEP. Ele está em Sucre, capital do estado plurinacional da Bolívia. Tínhamos convidado também a Stacy Velasquez, estamos vendo quando ela vai entrar na reunião, mas a Stacy Velasquez da OTRANS, talvez, nós a conhecemos, mas talvez o pessoal da sala não, ela é da Guatemala, e isso mostra a brecha comunicacional em que as pessoas nem sempre têm possibilidade de ter toda a informação. Vou começar pelo Ronald, agradeço a sua participação no fórum e neste painel. E voltamos para a apresentação da Alejandra. Ronald, a gente já tem discutido muito nos últimos 2 anos sobre esta questão. E, de algum modo, se a Stacy não chegar, de algum modo, devemos falar de LGBTQI+. Na sua perspectiva, quais são as principais barreiras estruturais que vão continuar existindo nos próximos anos para o acesso dos homens gays, bissexuais e as pessoas trans e outras aos serviços de saúde? Bom dia, boa tarde, e para alguns países, boa noite. A cada um de vocês eu agradeço a possibilidade de dialogar sobre esta questão tão importante no contexto desse fórum sobre estigma e discriminação na América Latina. Sempre é importante, eu acho, pensar o mundo a partir da visão da América Latina e o Caribe. O nosso continente, através de processos semelhantes durante certo tempo na história, nós temos compartilhado situações de opressão, marginalização e colonização. Portanto, a partir dos últimos séculos, a resistência permanente no nosso continente tem se refletido no espírito de resistência das pessoas que têm HIV e das populações afetadas pelo HIV. Quando eu falo em populações afetadas pelo HIV, estou falando de população indígena, camponesa, afrodescendente, imigrante, mulheres privados da liberdade, usuários e consumidores de drogas e outras populações que vão se tornando visíveis no cenário do nosso continente e em nível global. Algo que deveria ser contextualizado na sua pergunta também, Javier, é que quando nós falamos em processos estruturais, estamos nos referindo a termos não somente sociais, mas também geopolíticos, formas institucionais que, apesar das ações que nós podemos gerar como coletivo ou em nível individual, são formas estruturais que respondem também a dinâmicas históricas. Não é apenas entender a parte histórica em termos políticos, mas também em termos econômicos. O que o contexto da Covid-19 tem demonstrado é que não devemos descuidar que a nossa visão estrutural existe também um posicionamento estrutural econômico que tem consequências na qualidade de vida das pessoas. Em termos gerais, quando nós lemos a resolução da ONU sobre a declaração política do HIV, vemos que é um documento com boas intenções, que cai no mesmo erro que nós já observamos em outras declarações semelhantes no contexto da resposta ao HIV, que não toma os elementos objetivos que realmente afetam para dar uma resposta de longo prazo com relação ao HIV e ver essas dinâmicas estruturais que têm consequências na resposta interseccional, intercultural e entre as gerações. Com relação àquilo que compete quando eu falo do vírus de HIV.
Nós podemos citar, de um lado, que estamos num momento em que nós já observamos com essa declaração há uma emergência de um discurso conservador nos espaços globais que busca frear, parar as declarações muito mais radicalizadas ou muito mais determinadas sobre como abordar a resposta ao vírus de HIV. Com licença, desculpe que eu interrompa, nós concordamos plenamente, nós estamos indo para uma declaração política, já foi assinada, já foi aprovada e foi acompanhada pela Bolívia, Guatemala, Argentina. Talvez no mundo mais concreto e real, tienen relaciones sexuales con otros hombres, la comunidad de las personas para trans. a comunidade trans, para as trabalhadoras sexuais, para homens que têm sexo com homens, continuam tendo barreiras estruturais. Como podemos alcançar as metas 2025? Porque os países já se comprometeram. Você tem alguma proposta em 2 minutos, alguma pista sobre quais são as barreiras estruturais nas quais nós podemos ter um diferencial como sociedade para os próximos 4 anos e meio? Eu poderia começar nesse sentido, Javier, fortalecendo a linha da educação. América Latina, como esse fórum está ligado à América Latina em geral, se algo nós temos observado como necessário são que as nossas populações têm que ter acesso cada vez com maior força aos espaços educativos que permitam também obter maiores competências, profissionalização e até quebrar as barreiras da limitação de acesso aos recursos e outras variáveis que têm uma consequência no contexto do nosso continente. E, de outro lado, o fortalecimento das redes regionais ou das redes locais de cada país poderia ser um fator importante, mas acredito, e com essa estaria fazendo a minha segunda contribuição, um dos sucessos possíveis no contexto da América Latina e o Caribe é que as pessoas que têm HIV e as populações afetadas do HIV que não limitem seu trabalho somente ao campo da saúde, mas também que tenha incidência sobre a vida com HIV em outros espaços, por exemplo, direito à água, soberania alimentar, segurança cidadã, isto é, que levem em consideração a pessoa que tem HIV ou que faz parte de uma população afetada pelo HIV como um ator político nos grandes temas, nas grandes áreas temáticas de debate no nosso continente, e quebrar essa visão de que somente através de uma medida neoliberal as pessoas afetadas ou que sofrem de HIV só devem tratar temas ligados à saúde. Essa visão, uma visão muito mais ampla, intercultural, interdisciplinar, plurinacional, acho que também pode ser uma grande contribuição para quebrar ou questionar estas questões estruturais, Javier. Muito obrigado. Então, temos 12 minutos do painel e gostaria de, como disse a Alejandra, talvez um pouco às pressas, porque falou de muitas coisas numa única apresentação, gostaria de voltar para o Guilherme e perguntar um pouco mais, vamos fazer assim de 3 minutos para poder equilibrar a participação, mas Guilherme, queria perguntar sobre o que falou a Alejandra, sobre a aliança global contra toda forma de estigma e discriminação, que é algo muito importante no mundo, em particular na América Latina, como essa aliança pode colaborar, contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas. Muito obrigado, Javier, boa tarde. É uma pergunta ampla e quero começar historicamente com a Declaração Política de 2016, um processo que reconheceu firmemente que a resposta HIV devia ser uma resposta respeitando os direitos fundamentais do homem e das populações, reconhecendo também e se reiterou no processo e foi afirmado e reconhecido e estabelecido solidamente na estratégia
contra a AIDS, o que o estigma e a discriminação é uma dessas barreiras ligadas a direitos humanos, em termos de acesso aos serviços básicos, serviços de saúde, independentemente se é homem, mulher, trans ou outras. É importante, como a Alejandra falou, que a partir das metas estabelecidas, que existe e nasceu a plataforma ligada à Aliança Global para a Eliminação de toda forma de estigma e discriminação ligada ao vírus HIV. Essa aliança, o importante dessa aliança é que reúne atores globais importantes das Nações Unidas, mas também da sociedade civil, e em conjunto tem estabelecido guias, diretrizes sobre as orientações que devem ser seguidas pelos países para a eliminação e para contrarrestar o estigma e a discriminação, sobretudo das populações chaves em vários âmbitos. O importante dessa aliança, eu vou apontar 2 pontos, que conduz os países a estabelecer um compromisso político, isto é, um compromisso em que o país e se compromete a realizar ações específicas no combate do estigma e da discriminação. Mas o interessante também da aliança é que orienta que não seja apenas um compromisso do Ministério da Saúde quanto a estigma e discriminação. Nós já vimos que há compromissos conjuntos e é estimulado a ação multissetorial. Temos visto isso no exemplo do Equador. O Ministério da Saúde, junto com o Ministério, com a Secretaria dos Direitos Humanos, assume o compromisso. E, portanto, é importante destacar quando um país assina a adesão à aliança, está assumindo um compromisso político, e nós sabemos que esse compromisso estabelece um precedente para começar a projetar, planejar e orçar, preparar orçamentos nesse sentido. E o segundo ponto, rapidamente, é que a aliança indica o que fazer, como fazer, com quem fazê-lo e onde agir para a eliminação dos pontos específicos em cada população e em cada contexto geográfico. Obrigado. Tenho uma pergunta da sala para você. Acho que você já tenha respondido as 2/3 partes, mas também apontar, como vocês disseram, a Aliança da América Latina e o Caribe é coordenada pela Rede Regional das Mulheres Trabalhadoras Sexuais. Isso já transmite uma mensagem-chave para aqueles que ainda pensam que podem discriminar de diversas formas ou estigmatizar. A pergunta diz: o que é que a ONU-AIDS vai fazer para garantir que os líderes mundiais, os governos e os funcionários da saúde, as ONGs possam comunicar mais as mensagens de I igual I, como dizemos em espanhol ou em português, e as políticas de acesso ao tratamento do vírus de HIV com as diretrizes. Isso, de algum modo, gostaria de ouvir a perspectiva, a visão da ONU-AIDS. Eu acho que esse aqui é um dos componentes que se integram dentro do mandato do UNAIDS para garantir que a estratégia e os países consigam adotar as medidas que transformem os marcos legislativos, garantindo que dentro das ações biomédicas estejam atualizadas conforme os avanços tecnológicos e científicos. Vou fazer uma analogia rapidamente com relação às metas, tentando responder a pergunta. O fim comum de todos, em termos de metas, 95, 95, 95, quer dizer, precisamos
que haja menos infecções, precisamos que as populações que já estão vivendo com HIV sejam saudáveis, com uma vida próspera e produtiva nas comunidades. E para alcançar os 95 95, devemos alcançar a eliminação das barreiras estruturais. E aqui estão as metas: 10, 10, 10. Eliminação do estigma e da discriminação, eliminação da violência e a eliminação dos marcos legais que não são progressistas, com leis punitivas e que criminalizam, por exemplo, a transmissão do HIV, que criminalizam o trabalho sexual, que criminalizam o usuário de drogas. Então, para poder eliminar, para poder alcançar essas metas, 10, 10, 10, devemos sim ou sim ter uma resposta multissetorial, insistindo com a participação formal e estruturada e integrada dentro dos processos da tomada de decisões e de planejamento e alocação de recursos da sociedade civil e da comunidade, ou das comunidades. Javier, você sabe que no processo é importante que as comunidades indígenas, as comunidades de pessoas migrantes, as comunidades privadas de liberdade também fazem parte, devem fazer parte dessa resposta. E é nesse sentido, o papel do UNAIDS é garantir que nas mesas de negociação, nas mesas de debate, estejam presentes a sociedade civil e a comunidade, fazendo com que os governos estabeleçam os marcos legais apropriados para legalmente exigir que a comunidade, a sociedade civil participe. E, por outro lado, é claro, tudo que tem a ver com a divulgação, foi mencionado por nosso colega, a informação, comunicação, educação, ou seja, neste caso, I igual a I, mas isso é aplicável a outros aspectos também da nova estratégia, da resposta e do apoio que o NAIDS está oferecendo aos governos e à sociedade civil. Obrigado, Guilherme. Nos últimos 3 minutos, Ronald, nós escutamos, por parte da Alejandra e também do Guilherme, as metas 95, 95, 95, que haverá prestação de contas em 2023 e depois em 2026. E as 10, 10, 10 também, claro. Queria escutar uma breve reflexão. Você acha que podem ser alcançáveis? Sim? Não? Quais seriam os pontos, 3 pontos bem concretos, porque poderia não ser, seriam alcançados nos próximos anos, ou é ambicioso, porém são metas realizáveis? Obrigado, Javier. Nesse sentido, eu faria 3 comentários. Importante, em primeiro lugar, fortalecer a estratégia de maior engajamento por parte das populações acometidas. As populações acometidas, afetadas, não são incluídas sob uma lógica de participação cidadã, também não de controle social, não somente ser sujeito de mobilização, mas também serem sujeitos que fiscalizam as políticas públicas dos seus governos. Sem isso, não teremos mais do que políticas públicas fracas, não sustentáveis, de uma vontade sincera por parte do Estado na resposta ao HIV. Segundo, é necessário que, na possibilidade de poder assumir os desafios dessa declaração política, possa ser entendida a complexidade que incide no dia a dia das pessoas, na sua realidade, que vivem com HIV. Então, não somente se esperaria por parte do governo o acesso a mais medicamentos, insumos sanitários, ou a reduzir as brechas entre estigma e discriminação, mas também dar àquele vivendo com HIV ou está afetado pelo HIV uma melhor qualidade de vida para viver bem. Por exemplo, no contexto da Bolívia, o fato de viver bem não significa apenas ser saudável fisicamente, mas também que você possa ter as condições ao seu redor, até o seu vínculo com a terra, para que sua forma de ser individualmente e também de forma comunitária possam viver bem. Isso vai além de uma lógica talvez restrita a um antropocentrismo. Uma outra questão, a necessidade de estender o debate.
quanto ao global. As redes sociais, elas podem nos permitir um elemento muito importante que muitas vezes alguns governos não gostam, mas é uma fortaleza, mesmo com os questionamentos atuais, para que ativistas de diversos continentes nós possamos confrontar o que está acontecendo nos nossos países e as violações gravíssimas aos direitos humanos para as nossas populações. E isso é uma coisa que eu concluo com isso, que alguns governos, sem dúvida, não vão gostar disso. Bom, quero agradecer, Guilhermo, Ronald também. Vamos passar ao seguinte painel, e o professor Nelson, que isto acabou de começar.